Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas. Havendo Jesus entrado num dia de sábado em casa de um chefe dos fariseus, para aí comer pão, estes se puseram a examiná-lo. Estava ao pé dele um homem hidrópico. Tomando a palavra, Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus: é permitido curar no dia de sábado? Mas eles guardaram silêncio. Então Jesus, tomando a mão do homem hidrópico, o curou e mandou embora. Dirigindo-se depois aos doutores da lei e aos fariseus, perguntou: qual de vós não retirará imediatamente de um poço o seu jumento ou o seu boi que aí tenha caído, mesmo no dia de sábado? E eles nada puderam responder. Jesus, vendo como os convivas escolhiam os primeiros lugares à mesa, lhes disse esta parábola: quando fores convidado para uma boda, não te coloques no primeiro lugar, porque pode ter sido também convidado algum de mais consideração do que tu, e para que aquele que te convidou, a ti e a ele, não venha dizer-te: dá o teu lugar a este, e que então tu não tenhas de confundido ir ocupar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: meu amigo, sobe mais acima. Será então uma glória para ti diante dos que contigo estiverem à mesa. Porque aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Estamos no 16º domingo, depois de Pentecostes. Nosso Senhor faz essa cura em dia de sábado. Então os fariseus, têm essa mania de dizer que não se pode fazer nada. É próprio dos judeus, no sábado não se faz nada, nenhuma cura. Então Nosso Senhor os repreende dizendo que, bem, se no dia de sábado algum boi de vocês, algum cavalo, atolar em algum buraco, ou acontecer algum problema, vocês vão fazer de tudo para tirar esse boi desse buraco. Agora, fazer uma cura, uma caridade para o próximo não se pode fazer. É por isso que os fariseus têm esse nome disso, de agirem falsamente, serem fariseus, digamos assim. Aparentar uma coisa, mas não viver. Nosso Senhor os exorta a isso, a uma vivência radical da caridade, e também nos exorta, no final do Evangelho, a uma outra e grande virtude, e a mais importante de todas, que é a humildade. Ninguém consegue nada nesse mundo, nem no outro, sem humildade. Lúcifer foi precipitado no inferno, juntamente com uma terça parte dos anjos rebeldes. Por quê? Por causa da soberba e do orgulho. Adão e Eva, a mesma coisa. Porque quiseram ser também como Deus, comeram fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal, porque queriam conhecer tudo. Também por orgulho, soberba, desobediência, perderam tudo. Então nós devemos seguir nessa estrada, na estrada da humildade. Como diz São João da Cruz: nada querer e tudo ter. Ter sempre como indigno, o último de todos. Porque aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essas são as palavras de Nosso Senhor. É a moral da parábola, ou melhor, a conclusão, que explica o seu ponto de vista, o seu fruto. Esta máxima contém em si a grande regra da compensação que Deus segue invariavelmente para com os homens. Acha-se por várias vezes enunciado na Escritura o seguinte:
Na Sagrada Escritura encontramos várias passagens sobre a humildade, né? Sobre aqueles que se exaltam, os orgulhosos, os soberbos e os humildes. A humildade precede a glória. Está em Provérbios 15, versículo 33. O orgulho precede a desolação. Também em Provérbios 16, versículo 18. O homem é abatido pelo seu orgulho. Será cercado de glória o humilde do coração. Também em Provérbios 29, versículo 23. Então, o orgulho e o orgulhoso e o soberbo, não é, sempre será derrotado e não encontrará justificação diante de Deus, de modo que o humilde, sim, aquele que se tem, né, por mais desprezado. É desta maneira que o próprio Salvador dá a conhecer qual o motivo porque foi a esse banquete, né, na casa desse fariseu, isto é, menos para se servir das iguarias do que para alimentar os convivas com o pão da sua doutrina celeste. Nosso Senhor foi convidado a esse banquete e ali, não é, começou a ensinar a sua doutrina para a estupefação de muitos. Outro símbolo também, dois grandes símbolos da humildade, é o próprio Jó, que foi tentado pelo demônio. Deus permitiu que Jó sofresse e padecesse tudo aquilo, né, para testar a sua fidelidade, e ele padeceu tudo com humildade. Aí o demônio disse a Deus, né, se eu tirar tudo desse homem, mesmo a saúde, os bens, os parentes, tudo, as riquezas que esse homem tem, ele vai lhe amaldiçoar, ele vai blasfemar, né, contra vós, contra Deus, né? Então Deus permitiu que o demônio agisse na vida de Jó, né? E aí quem quiser ler o seu livro, que está nas Sagradas Escrituras, vai ver todo o padecimento de Jó, né? Porém foi fiel, né, a Deus, foi humilde, né? Aceitou todos os sofrimentos, todas as dificuldades. Então é um símbolo também da humildade. Outro também é São João Batista, né? Que nós vamos tirar também alguma instrução, digamos assim, né, da vida de São João. Nos Evangelhos, né, nós podemos ler que os judeus mandaram a São João alguns sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem era esse homem. Mandaram interrogar São João. Aos quais São João respondeu, né, eu não sou o Cristo. Todo mundo pensava que São João Batista era o enviado, era o Messias, era o que mais brilhava na sua época, né? E ele poderia dizer, sim, sou eu sou escolhido, sou eu mesmo, foi Deus que me enviou, crescer. E São João falou, eu não sou o Cristo. Os embaixadores dos judeus, meus irmãos, nesta ocasião ofereciam a São João a maior honra. Todo mundo queria ser o Messias, né? Deus feito homem, né? O Salvador. Então queriam tributar a maior honra a São João, a qual recusou com a maior humildade. São João, no espírito, era um Elias, era mais que profeta, era o maior dos santos, e por isso foi o mais humilde de todos. E encerrando-se dentro de seu nada, só soube dizer, eu não sou. Ó profunda e verdadeira humildade, pela qual se dá a Deus toda a honra e toda a glória. São Francisco de Assis, também dizem, né, que por sua humildade vai ocupar esse lugar. Então, alguns teólogos, né, doutores da igreja, santos, falam que os eleitos serão aqueles que vão ocupar essa terça parte do céu, né, que foi expulsa por Deus, né? Então, Lúcifer e uma terça parte dos anjos foram expulsos do céu, né? E os homens, aqui os eleitos, aqueles que se salvaram, os santos, é quem vão ocupar esses lugares desses anjos, né, que decaíram. Então, né, alguns dizem que Lúcifer perdeu o trono dele no céu pela soberba e pelo orgulho, e São Francisco de Assis ganhou pela sua profunda humildade e simplicidade. Né? Dizem que São Francisco é que vai ocupar esse lugar, né, desse anjo de luz que foi precipitado no inferno, que é Lúcifer, por causa da sua humildade.
Não sou eu, né? Disse São João. Muitas vezes, sempre temos esse costume de dizer eu quero, eu sou, não sou eu, o melhor não o que eu faço, sempre é o melhor, se eu não fizer, os outros não valem nada. Então essa coisa do eu sou, eu quero, vou fazer. Quanto és ignorada, quanto és aborrecida e mal praticada a humildade. Quantos desses que frequentam os sacramentos e professam a virtude podem conhecer perfeitamente que vão pelo caminho errado de sou eu sou, dizeis vós, eu sou, eu digo, eu faço. Quantas vezes, e sem ser preciso, falais das vossas boas obras, das vossas virtudes, falando bem de vós, e desta sorte vos ides exaltando e gloriando. Então, temos esse costume, esse hábito. Tudo que eu faço é bom, tudo que eu faço é perfeito, é ótimo, eu sou melhor, não, se não fosse eu, e não sei o quê, e desprezamos os outros. E nós vamos nos gloriando, em vez de dar a glória devida a Deus, porque nós não podemos fazer nada de bom sem Deus, sem a graça de Deus, achamos que podemos tudo. Procurando vossa própria satisfação e desagradando a Deus, referindo-vos a vós e não a Deus, procurando o vosso agrado e não o agrado de Deus, não tributando desta sorte a Deus a devida honra e glória, e privando-vos da verdadeira humildade e, por conseguinte, das outras más virtudes. Eu sou, dizes tu, quem quer que sejas, mas que és tu? Pergunto eu. Tu és um pouco de pó, com diferente figura. Como o padre, na quarta-feira de cinzas, impondo as cinzas, não é? Em si mesmo, não é? E também nos fiéis. Lembra-te de que és pó e que ao pó has de retornar. Então, quando vier esse sentimento de orgulho, de exaltação de si mesmo, de soberba, de engrandecimento, lembrar de que nós somos pó. És um saco de corrupção, és um vaso de imundícia, talvez ainda não direi tudo, porque serás talvez um traidor a Deus. Serás um ingrato a seus benefícios. Serás talvez, no sentido do evangelista, um covil de demônios, isto é, se ainda viveres no pecado mortal. Então, nos exaltamos tanto, queremos ser melhores do que os outros, e em realidade somos o pior de todos. Sobretudo quem vive em pecado mortal, em pecado grave. E se te não emendas, que serás? Serás um tição para o fogo eterno. Grande coisa és? Conhece, pecador, conhece que és nada, ou ainda uma coisa muito pior. Então, esse é o ensinamento dos santos. Antes de querer ser melhor do que os outros, considerasse o pior, o mínimo de todos. Santa Teresinha do Menino Jesus, sempre quis para ela o último lugar. São João da Cruz, nada. Nada querer para tudo ter. Todos os santos sempre se tiveram por pior de todos. A própria consagração que nós fazemos de São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, está lá na consagração. Vermezinho e miserável pecador. É o que todos nós somos. Então, antes de querer se engrandecer, sem sobedecer, ver as nossas misérias, ter conhecimento disso. Ainda não estou no caminho da minha conversão, ainda nem comecei a me converter, e já acho que sou melhor do que os outros, que posso dar conselhos aos outros, eu que preciso de tudo isso. E Nosso Senhor fala do primeiro lugar. Então, nunca querer o primeiro lugar, querer sempre o último, porque lá ninguém vai querer disputar. Todo mundo quer disputar o primeiro lugar, aparecer, e não o último. Então, o último lugar está lá vago, sempre tranquilo para nós, e aceitar isso. Rezar sempre. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Esse é o adágio de Santo Afonso Maria de Ligório, os mais importantes. Em vez de falar muito, e dar muito ouvido às curiosidades, às coisas do mundo, vãs e passageiras, dar espaço à vida de oração.
Nossa Senhora é o maior exemplo de humildade. No Evangelho, nós vemos somente o silêncio de Maria. Nossa Senhora recolhida na casa, com Nosso Senhor, com São José, em silêncio, em recolhimento, em vida de oração. Nós devemos seguir a mesma coisa, o mesmo caminho da humildade. Muitas vezes o silêncio, preferir o silêncio, a vida retirada, a vida escondida com Deus. Crescer na devoção para com ela, com a Santíssima Virgem. Rezar o seu rosário todos os dias, isso é a verdadeira humildade. E se desprezar. Ter sempre como vil, como o pior de todos. Que Nosso Senhor tenha misericórdia da nossa alma. Rezemos, pois, meus irmãos, tiremos essa lição, sobretudo aqueles que estão começando a vida espiritual. Esse é o primeiro passo para crescer na vida espiritual, a humildade. Se a gente ainda não passou disso, vamos ficar batendo cabeça por aí, caindo em pecados graves, sendo piores que os demônios, muitas vezes, sem a humildade, querer o desprezo. Muitas vezes no nosso dia a dia, queremos estar sempre descontando tudo. Alguém esbarra em você, você grita, no trânsito já xinga alguém, no trabalho a cara você já xinga, está em confusão. Por que não aceitar esses escárnios, essas dificuldades, esses sofrimentos, oferecer tudo a Deus em silêncio, aceitar como cruzes, no nosso estado de vida, tantos problemas também, tantas dificuldades, e nós não aceitamos, tudo tem que ser do nosso jeito, da nossa forma de pensar e agir, e desprezamos os outros. Então é isso, no nosso dia a dia, ver, estou sendo soberbo, orgulhoso, ou estou sendo humilde? Claro que a humildade também não tem nada a ver com ser idiota, é diferente. Procurar o que é justo, o que é correto, o que é agradável a Deus, o que dá mais glória a Deus. Bom, claro, tem certas coisas que a gente, de fato, tem de ser firme, mas nunca jamais falta com a caridade, nem com a humildade. Então, rezar sempre, pedir a Deus que nos ilumine, que nos mostre o verdadeiro caminho, que é esse, não existe outro. Meditando na paixão de Nosso Senhor, eu sempre recomendo, a meditação na paixão de Cristo, durante toda a sua vida, e sobretudo no final da sua crucifixão, da sua paixão e morte, Nosso Senhor não disse nada. Jesus audita shebat, diz o texto, e Jesus nada dizia diante de Pilatos, dos insultos dos judeus, daqueles que procuraram sua morte, que o crucificaram, que fizeram todo tipo de palhaçada com Nosso Senhor. Ele não disse nada, como um cordeiro sendo levado ao matador, em silêncio. Por quê? Dali ele tirou grande proveito da nossa salvação, por exemplo. Ele sabia que todo o mistério da redenção dependia disso. Por mais que a sua natureza humana não quisesse todos aqueles sofrimentos, Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a vossa vontade. E ele tudo suportou com humildade e paciência. E nós não. Nós queremos sempre nos desculpar, ao aparecer, etc, etc. Então, nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Por isso que já diz o livro, aquele livro maravilhoso, Imitação de Cristo. Devemos querer imitar em tudo a Nosso Senhor. Não somente o que nos agrada, mas também o que nos desagrada. Muitas vezes temos que imitar a Nosso Senhor. A Santíssima Virgem, aos santos, são nossos exemplos. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.